Olá, pessoal. Mais uma aula. Continuando, então, a nossa aula da aula passada, né? Nós estamos tratando da independência do Brasil. Nós falamos o contexto, né? De como que a independência do Brasil, ela foi uma continuidade, né? Não mudou praticamente nada, né? O Brasil só deixou de ser colônia e passou a ser um país independente. Mas para o povo, né, não mudou nada, né? O povo, muitos escravos, o povo continuou fora do poder, né, e governado por uma elite ruralista escravagistas, né? Isso é importante você saber disso, né? Porque isso, o que cai no Enem é isso, né? O Enem, por exemplo, não vai perguntar para você em que ano que foi a independência, onde que estava Dom Pedro I, e etc, etc, o que ele falou lá nas margens do rio Ipiranga, quando ele levantou a espada e falou independência ou morte. Isso tudo não vai cair no Enem, a não ser para falar para você, para você interpretar que isso tudo é uma fantasia, né? Porque na realidade o Brasil não mudou nada com a independência. Tá bom, pessoal? Ah, mas agora nós vamos estudar, igual eu falei na aula passada, nós vamos estudar um pouquinho antes da independência do Brasil. Né? O que aconteceu para o Brasil se tornar independente? Né? O que aconteceu para a elite brasileira ter promovido essa independência, né? E não o povo? Né? Então nós vamos ver o que aconteceu antes. É o chamado período joanino. Né? Período joanino é chamado esse período que é o rei de Portugal e Brasil, né, da sua colônia, o Brasil, era Dom João VI, pai de Dom Pedro I. O Dom João VI, então, ficava na metrópole, que era Portugal, né, lá em Portugal, lá em Lisboa, Coimbra, né, o pessoal ficava lá. O que aconteceu na Europa? Né? Aconteceu o seguinte, Portugal tinha uma dependência muito grande com a Inglaterra. A Inglaterra já estava na sua revolução industrial, a Inglaterra tinha panos, prataria, louças, coisas muito bonitas e caras que a nobreza, né, e a elite portuguesa adorava comprar. Né? Ela pagava isso com qual dinheiro? Das colônias, né? Com ouro, diamante e aquele, né, do lucro com a exportação de açúcar do Brasil, principalmente. Né? Então, essa nobreza, essa elite portuguesa não se preocupou em se industrializar. Né? Eles preferiam comprar os produtos da Inglaterra. Né? E isso foi terrível para Portugal, porque Portugal acabou criando uma dependência da Inglaterra, né? Então, quando Napoleão, o francês, né, é, queria, né, porque a França também estava num processo de industrialização e a Inglaterra fazia concorrência para a França e o Napoleão, né, sendo aquele grande general, né, ele queria o quê? O principal inimigo da França, então, para a indústria francesa, era a Inglaterra. Tanto que houve uma guerra contra. Napoleão promoveu uma guerra contra a Inglaterra, perdeu, mas aí o Napoleão ele pensou assim: olha, o país que ele fez o chamado bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Né? Já que o Napoleão não conseguiu derrotar a Inglaterra, que a Inglaterra tinha a melhor marinha mercante, os melhores navios de guerra, né, pertenciam à Inglaterra. O Napoleão não conseguiu derrotar a Inglaterra, mas ele fez o seguinte: o que ele fez? Ele falou assim: olha, bloqueio continental, o país que tiver negócio com a Inglaterra, eu vou invadir. Né? E Portugal, então, o que Portugal tinha com a Inglaterra? Um monte de negócio. Né? Aí Portugal ficou o quê? Em cima do muro, não sabia o que falar. Se Portugal parasse de comprar os produtos da Inglaterra, Portugal não ia ter de quem comprar. Devia muito dinheiro para a Inglaterra também, então não podia romper com a Inglaterra. Corria o risco até de ser invadido pela Inglaterra. Né?
E outra questão, e se ela fizesse negócio com a Inglaterra, Napoleão ia invadir Portugal, e foi o que aconteceu. Né, Portugal acabou tomando, não respeitou o bloqueio continental do Napoleão, continuou fazendo negócio com a Inglaterra. Napoleão fez o quê? Com o apoio da Espanha, invadiu Portugal. Só que antes disso, né, o rei de Portugal, Dom João VI, com a sua família e toda a nobreza portuguesa vieram para o Brasil. Fugiram, esse é o termo certo. Eles fugiram de Portugal, né? Lógico que o povo português não gostou, né? Porque o rei fugiu, né? O rei era para ter enfrentado lá o Napoleão, enfrentado a morte, seja lá o que for, pelo povo. O que ele fez? Fugiu. Sabe quantas pessoas vieram para o Brasil? Né? A família real e a nobreza portuguesa, 15 mil pessoas, né? Vieram em vários navios, né? Lógico que a frota inglesa veio protegendo essa frota, a frota de navios inglês veio protegendo a frota portuguesa, né, que veio trazendo a nobreza portuguesa, e ficou caro isso. Portugal teve de pagar caro para essa escolta da Inglaterra, né, porque senão Napoleão podia atacar esses navios e afundar, né, e matar a família real. Mas então, chegaram aqui 15 mil pessoas no Rio de Janeiro, né, ou melhor, chegaram aqui no Brasil e precisavam o quê? De 15 mil pessoas vão morar em barracas? Não. Tem de morar. Então, já veio esse pessoal, né? Inclusive, tem mais um detalhe dessa época. O que aconteceu? Eles ficaram mais de mês, né? Essa viagem durou mais de um mês, e eles chegaram todos o quê? Carecas, porque houve uma infestação de piolho durante a viagem, e eles tiveram de rapar o cabelo, né? O Dom João VI, lá, a rainha, todo mundo teve de rapar o cabelo por causa do piolho, né? Dentro nessa viagem, né? Então, e esse pessoal chegou aqui, 15 mil pessoas, nobres, né? Acostumado com luxo. O que aconteceu? Reclamaram para Dom João VI. Dom João VI bateu um decreto. O que era? Ou seja, toda vez que um português, então, da nobreza, ele podia escolher uma casa para ficar. Ele escolhia aquela casa lá, pertencente a um brasileiro, ele ia lá com a guarda, né, real, batia na porta, a guarda real batia um carimbo lá, e esse pessoal tinha tantos dias para desocupar a casa para essa família real portuguesa, para essa nobreza ocupar. Lógico que os brasileiros, né, esse pessoal era da elite, não gostou, foram reclamar lá com Dom João VI. Dom João VI falou o seguinte, então, fez o seguinte acordo. Se toda vez que um português bater na sua casa reivindicando a sua casa, para você ter de sair da sua casa, né, você em troca pode dar um cavalo, né? E o brasileiro muito esperto, muito vivo, né, um cavalo bom naquela época era muito caro, o equivalente ao preço de uma casa, né? O que ele fez? Ele dava um cavalo velho, um cavalo velho, né, bem desdentado, bem barato, né, para o português. Aí o português, lógico, falou, mas o que é isso? Esse cavalo não vale nada, né? Aí nasceu aquele ditado, né, em cavalo dado, não se olha os dentes, né? O brasileiro muito esperto falou isso, né? Português. E assim foi, são histórias verdadeiras, né? Esse ditado em cavalo dado, não se olha os dentes, é um ditado dessa época por causa desse acontecimento aí, né? Mas então, vamos ver o que mais que aconteceu com a chegada da família real. Uma coisa muito importante vai acontecer para a história do Brasil. Então, o chamado período joanino, ele vai de 1808 a 1821. Napoleão e Inglaterra, bloqueio continental, já comentamos. Fuga da família real para o Brasil, fim do pacto colonial, né? Ou seja, abertura dos portos em 1808, tratado de comércio com a Inglaterra, etc. O que vai acontecer com a vinda da família real para o Brasil? Uma coisa muito importante, você tem de imaginar o seguinte: o rei de Portugal, o dono da colônia, ficava em Portugal, lá na metrópole.
De repente ele vem para a colônia e agora o rei não está mais na metrópole, ele está na colônia. Então a metrópole veio para a colônia, né? Isso é importante a gente pensar. Isso é o fim do pacto colonial, né? É o fim do pacto colonial. Porque o rei chegando aqui, ele não vai ficar, então, ele não vai ficar, ele tinha, então, ele ia governar Portugal, embora tivesse invadida pelos franceses lá de Napoleão, mas então ele ainda era o rei de Portugal, né? Então ele ia comandar a metrópole da colônia, entendeu? Então esse é o fim do pacto. Nesse momento, né, simbolicamente, Brasil deixa de ser o quê? Colônia de Portugal, né? Acabou o pacto. Porque o pacto colonial é baseado em quê? Uma colônia de exploração e quase tudo de exploração, uma colônia e uma metrópole, né? Essa colônia envia produtos para a metrópole e a metrópole vai ganhar um absurdo de dinheiro com isso, né? Mas agora eu conto, então o que aconteceu? O rei veio morar na colônia, né? Então a primeira coisa que ele faz, abertura dos portos, tratado de livre comércio com a Inglaterra, ou seja, abertura dos portos, ou seja, antes, né, no pacto colonial, a Inglaterra não podia chegar aqui com os navios e vender as coisas, né? Não podia, né? O brasileiro, se ele quisesse comprar, por exemplo, um produto de luxo, ele tinha de trazer de Portugal. Portugal comprava da Inglaterra e o brasileiro ia lá em Portugal trazer. Agora o que acontece? Com a abertura dos portos, os ingleses, lógico que eles não vão deixar, os ingleses, né, vão dar um jeito de mais ninguém chegar de navio aqui para vender produtos, fazer concorrência com a Inglaterra, principalmente francês, né? Isso aí o Dom João VI com certeza não ia deixar chegar. Mas então, a primeira coisa que ele fez, abrir os portos, criar um banco, Banco do Brasil, né? Um rei, nobreza, tinha de ter escola, escola de medicina, um jardim botânico para esse pessoal poder, né? O jardim botânico lá do Rio de Janeiro, uma biblioteca nacional, né? Real, nacional. Então ele o Brasil foi deixando de ter aquele aspecto colonial e foi passando a ter um aspecto, começou a nascer então um país, né? Entende? Ou seja, primeiro veio se constituindo um Estado aqui, né? Depois veio nascer a nação, né? O Estado por quê? Porque o rei estando aqui, ele estava governando aqui, daqui, né? Então nasceu um país praticamente. No fim do pacto colonial, nasceu aqui um país. Mas o povo nem pensou nisso, né? Então as coisas aconteceram assim, né? Antes mesmo do Brasil, porque né, o Brasil não existia como nação ainda, né? A gente não pensava assim, o nordestino, o São Paulino, o corintiano, o nordestino, o gaúcho. Não, era uma coisa fragmentada, não tinha essa noção que a gente tem hoje de uma nação unida, todo mundo falando português, etc. Né? Não havia uma nação aqui, aqui era uma colônia. Né? Então o país começa a nascer com o fim do pacto colonial, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, fim do pacto, abertura dos portos, tratado de comércio com a Inglaterra, 15%. Então, a Inglaterra, ela pagava 15%, né, por exemplo, para ela vender um produto aqui, ela pagava só 15% de imposto, menos que Portugal. Portugal tinha de pagar 16% de imposto de importação, né? E os produtos da Inglaterra, 15%. Imagina os portugueses lá em Portugal ou aqui, os portugueses que aqui moravam, ficaram muito descontentes, né? O brasileiro não gostou dessa situação, né? Ou seja, da Inglaterra vir com tudo aqui, né? Vamos para a próxima aula então, pessoal.